que foi a carnificina Com a greve da PM. da PM, com a greve da Polícia Militar e aquelas milhares de execuções que aconteceram naquele período, né? Então, na noite de 6 de fevereiro de 2017, algo se quebrou dentro de mim e não tem mais conserto. A greve começa no dia 5. A greve começou no dia 5. Começa no dia 5, eu estava de plantão. Ainda no dia 6 estava começando a explodir. Não tinha explodido. Então, houve uma ação orquestrada, no meu entendimento, para que a greve tomasse proporções e notoriedade. Exatamente. Né? Essa é a leitura Foi que eu isso faço. Que aconteceu. Então, quando foi... Eu estava em casa, lá na paróquia, fiquei sabendo da greve no domingo. Assaltaram o convento. Durante a semana, né? Agrediram Durante a semana. o Frei. Agrediram o Frei, eu fui lá semana. entrevistar ele. Exatamente. Então, assim, eu fiquei sabendo da greve ao meio-dia de domingo, quando o Alexandre me mandou a informação de que estava em greve, eu não sabia que estava em greve, mas para São Pedro tinha sido um domingo super tranquilo. Quando eu retorno da comunidade por volta de 9 horas, que eu celebrei a comunidade de resistência, quando eu volto para Nova Palestina, eu recebo uma mensagem perguntando se estava tudo bem comigo. Eu falei assim, tá. Por quê? Não, porque está tendo tiroteios aí, foram muitos tiros e tal. Aí eu olhei a avenida, vi que estava um deserto, né? Desci, tinha uma pessoa sentada no portão, eu falei assim, o que aconteceu? Um grupo encapuzado de 30 homens subiu aí, fez uma limpa, depois o pessoal desceu aqui atirando e tal. Aí eu fui andando, virei a esquina, aí eu tinha que decidir, né, se eu virava ou não a esquina, né, foi como se eu virasse alguma coisa na minha vida, né, porque eu virando a esquina, eu ia onde tinha acontecido as mortes, né, e eu poderia não voltar. Então, assim, eu tive que lidar com o meu medo naquele momento. Poderia ver o que não era para ver, né? E poderia não voltar também, né? Porque os tiros estavam acontecendo a ermo, né? E aí, assim, quando logo atrás da paróquia tinha uma boca, né? Não sei se funciona lá ainda. Quando eu chego nesse lugar, as pessoas estavam panicadas, né? E eu falava assim, mas, gente, a gente não pode deixar esses corpos lá. Não, padre, o senhor não vai lá, né? E não queriam deixar que eu fosse. E aí, uma senhora evangélica estava subindo, ela falou assim, não, eu moro lá perto, eu vou com o senhor, eu mostro o senhor onde que foi. Aí eu fui com ela. Quando eu cheguei no primeiro corpo, o corpo do Luciano, ele estava caído debaixo de uma pedra, o rosto todo desfigurado, né? E aí eu fiquei assim, olhando para aquilo, né? E olhei assim, tinha um barraco, foi embaixo desse barraco, dessa pedra, e tinha... Eu imaginei que fosse uma namoradeira, né? Tinha uma... Aquela estatuazinha. Aquela estatuazinha, assim, né? Cabelinhos encaracoladinhos, assim, não tinha iluminação muito boa, né? Eu fiquei pensando, mas... E era uma coisa assim, estava parado, assim, estatelado, né? Eu falei, não é uma pessoa, é uma namoradeira, né? E aí saí e fui para o outro corpo, né? Que era o corpo do Vinícius. Quando eu cheguei, que as pessoas começaram a se dar conta que eu estava lá, aí o pai do Vinícius veio e eu consegui ouvir os gritos da mãe, né, a uns 100 metros de distância, 50 metros de distância. E aí o pai do Vinícius, o rapaz estava caiu com o corpo enviesado na escadaria, né? Então ele pegou o corpo desse jovem, ele sujou a mão de sangue, né? Passou a mão no sangue, o menino passava a mão no rosto, lambia o sangue e chamava meu filho, Vinícius, o que foi que eu fiz com você? Volta, meu filho, volta, né? Então, assim, eu fiquei pensando assim, além da dor, né, essa pessoa se culpando, né, se sentindo culpada por não ter educado bem o filho na leitura dele, né, como se ele fosse responsável e não o Estado em garantir a segurança das pessoas, né. Então foi uma cena assim dantesca. Então eu fiquei ali, tentei liberar os corpos, né, porque a demanda estava muito grande, né, então eu fiz contatos com várias pessoas, então tive a certeza de que eles iriam lá pegar o corpo dos rapazes, né, porque a angústia da comunidade era, eles vão ficar aí durante todo esse período de greve, né? Sabia-se lá quando é que esse troço ia terminar. E aí, quando eu estou voltando, eu encontro já com os pais do Luciano, que estavam com uma rede para pegar o corpo do filho e tirar de lá.
assim, uma cena também para lá de chocante, né? Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo que eu já acertei, né? Já entrei em contato com a Secretaria de Segurança, eles me garantiram que vai vir tirar hoje o corpo dos meninos daqui e tal, é só a gente ficar aqui aguardando, né? E realmente eles foram, chegaram, e isso tudo aconteceu por volta das 10 horas, por volta de meia-noite e meia, mais ou menos, eles chegaram para recolher os corpos, né? Mas o fato é que depois, no dia seguinte, eu estive na casa, até para levar um repórter lá, e aí, realmente, a namoradeira não era namoradeira, né? Era o Maxwell, um menino de 3 anos, que acordou com os tiros, com o barulho dos tiros, e ficou estatelado. Ficou em choque, né? Em choque com o que ele viu, né? Padre, então, assim, eu estou dizendo tudo isso assim, para dizer que naquela noite eu fui viver essa experiência com eles. Foi a primeira vez que eu tive contato com os jovens armados da periferia, fiquei com eles em toda a situação, os dramas que eles vivenciam, né, o medo que eles enfrentam, né? Então, assim, foi muito forte essa experiência. E eu saí de lá com a convicção de que eu não podia ser padre do mesmo jeito que eu era até então. Então, algo mudou dentro de mim. E é isso que eu procuro viver hoje em Tararé, né, na região do Território do Bem, São Benedito, Jaburu. Já né? fiz matéria já com 4 essa anos, cooperativa 5 anos que eu estou lá. Cooperativa né? do Bem. Ah, muito bom. A galera manda super bem. Pode pôr.